Meus amigos, estamos com a última parte aqui do nosso programa, de tudo um pouco, aqui na TV Galega, Imagem da Cidade. Hoje, conversando um assunto que é o prato do dia, infelizmente, que é a agressão contra a mulher, a violência doméstica, Lei Maria da Penha, medida protetiva, enfim, bola tudo isso aí, filho que agride a mãe, filha que agride a mãe, pai que briga com o filho, enfim, é um embolado que infelizmente vem acontecendo. Doutora, já falamos da medida protetiva, os direitos e os deveres, e esses casos, por exemplo, que o filho agride a mãe, eu adorava a minha mãezinha, eu respeitava ela, pedia a bênção toda vez que eu via ela depois de adulto. E o filho vai agredir a mãe, por que isso, doutora? Que tipo de violência é essa? Eu acho assim que muito se dá ao abandono com teto, né? Nós vemos hoje assim famílias que tanto mãe quanto pai, mesmo quando tem a presença de mãe e pai dentro de casa, que eles trabalham o tempo inteiro e não se tem aquela convivência familiar. Nós estávamos falando antes da interferência das redes sociais, então existe um distanciamento muito grande. E você vê o tempo inteiro nas mídias, né? Essa violência, esse distanciamento e mesmo os jogos e tudo isso. E se a pessoa não reconhece os gatilhos da violência nela, ela não vai saber na vida real como funciona, então ela passa a agredir. Então, às vezes, aquela falta de afeto que aconteceu ali na primeira infância, esse abandono com teto, né? Tem o papai e tem a mamãe em casa, mas, porém, papai e mamãe não estão presentes. E quando estão presentes, estão muito cansados e não conversam. Eu lembro que o pastor Ari falava que era na mesa que construía os relacionamentos, né? Hoje em dia tem casas que não tem nem mesa, que no máximo uma bancadinha assim de cozinha americana, que alguém come rapidinho ali, todo mundo come rapidinho e ninguém se relaciona, tipo, né? Assim, se você jogar uma bola na parede, ela vai e volta, porque no começo a criança não teve uma boa educação, depois ele pode agredir os próprios pais. Sim, e o excesso de permissão, né? Essa coisa de que você não traz os filhos para a vida real. Tudo o filho pode. O filho grita contigo quando é pequenininho, tá tudo bem. O filho é pequeno. As pessoas em volta rir. Porque ele é pequeno, mas ele vai crescer. E se ele crescer gritando com você, ele vai gritar com você quando for adulto. Se não for colocado limite ali na primeira infância, dificilmente vai colocar na fase da adolescência e na fase adulta ali, né? Pois é, doutora, é complicado essa área que você atua, porque às vezes o direito é do homem, outras vezes a maioria do direito das mulheres, às vezes dos filhos, às vezes dos pais, como caso recente que nós tivemos aqui, que eu estou acompanhando aí, esse elemento que se dizia amigo da menina, saíram para jantar, outras conversas disse que ela já era conhecida da família, que já tinha até amizade com a esposa dele, mas ela era tratada como uma filha, e de repente vai, para mim, premeditar o crime, que tinha corda, tinha algema, desfigura o rosto da menina, surrando ela, batendo nela, e queria matá-la. Por quê? Eu acho que nós estamos numa bagunça emocional muito grande enquanto humanidade, enquanto sociedade, né? E é importante, muito importante, que a gente aprenda a estudar o nosso emocional, cuidar do nosso emocional, independente de homem ou mulher. Eu costumo falar sempre, né, que a gente acorda com violência, toma café da manhã com violência, almoça com violência, lancha com violência e janta com violência, ou produzindo, ou assistindo, ou sendo vítima dela. Então a gente vive nesse contexto de violência 24 horas do nosso dia. E aí a gente aprender a reconhecer as nossas vulnerabilidades e os nossos gatilhos nos ajudam a não ser violento. Porque o sentimento da violência, ele é natural. Sem violência a humanidade nem teria existido, né? Com violência construímos a roda, com violência caçamos, com violência crescemos. Porém, a partir do momento que essa violência começa a atingir outro ser humano, aí eu preciso de ajuda. E eu preciso de ajuda bem antes. Quando a violência sai da minha ideia, da minha emoção e vai para o corpo do outro, vai para a vida do outro, aí o meu emocional já está totalmente abalado e eu preciso de ajuda bem antes disso. Porque a partir do momento que eu estou no trânsito, que em vez de só buzinar e dar a xingadinha, eu quero descer do carro, opa, peraí, eu preciso de ajuda. Né? A gente vê isso, né? Às vezes no mercado, as pessoas saírem no braço por causa de, sei lá, de um produto, por causa de uma fila. Então, assim, ó, se o meu emocional chegou nesse nível
que eu ter raiva tá tudo ok, normal que eu tenha raiva. Sou um ser humano, eu tenho todas as emoções. Amor, carinho, ódio, raiva, tudo no controle. Quando eu acho que esse amor, ele tem que agredir o outro, ele já não é amor, é obsessão, é doença, e eu tenho que tratar. Sim. Que eu imagino que no caso desse amigo, que eu não posso nem imaginar que essa pessoa seja amiga, agrediu, preparou, levou corda, levou algema, levou um monte de coisa para se encontrar com alguém. Na mente dele, ele criou um relacionamento que não existia, ele criou uma história que não existia, e aí agrediu para mostrar que amava, né? Um outro assunto que eu tenho certeza que a senhora também atua nessa área é a disputa por crianças, de filhos. Às vezes amanhã porque o meu ex-marido é esse, aquilo lá. E o marido é porque ela fez isso e aquilo, não cuidava da filha, deixava a criança ou o filho abandonado em casa e ia para a balada. E ele foi para a balada e chegava em casa vendo. Isso aí é quem sofre, no fundo, penso eu que seja as crianças. A criança, aí você vê, esse é o prato da vez aqui em Blumenau, né? Nós temos, assim, nesses últimos 45 dias, eu tive mais de 11 casos de pai ou mãe que simplesmente resolveram que eram proprietário dos filhos. Né? E que levaram embora os filhos, ou fugiram, ou foram para outra cidade, ou levaram para casa. Filha, né? E assim é muito complicado, porque assim, o conselho tutelar não tem poder de polícia, o advogado não tem poder de polícia, então você tenta negociar, devolva. Vamos discutir judicialmente essa situação, vamos levar isso a juízo para que isso se defina de uma forma que não prejudique tanto a criança. Mas o que os pais precisam pensar? Pais, avós, pessoas envolvidas com a guarda ou com a tutela da criança naquele momento ali. Que a pessoa que mais sofre com essa situação é essa criança. E essa criança vai virar um adulto. Talvez esse resultado, essa resposta que a gente tem social hoje sejam de filhos que passaram por situações parecidas. Porque a partir do momento que eu me acho dono do meu filho, dona do meu filho, e não permito que o pai conviva, que o pai viva, ou que a mãe conviva, ou que seja lá quem for dentro do contexto familiar, que não oferece risco, conviva, eu estou tirando o direito do meu filho de ter uma vida normal. E assim, problema de adulto é problema de adulto. Estou com um problema com você que eu vou tratar. Sim. Não vou trazer meu filho para esse contexto. Não vou falar, olha, teu pai não presta, teu pai é um vagabundo, a tua mãe não presta. Não vou fazer isso, porque eu estou maltratando essa criança. Vai do outro lado porque a tua mãe não presta, porque a tua mãe, o teu pai... Isso, então, dessa... embolado aqui na cabeça. Essa alienação louca que existe hoje de pai e mãe jogando filho um contra o outro, usando a criança como se ela fosse uma caneta, um objeto, uma arma. Sim. Né? Você vê pai matando o filho para atingir a mãe. Marido matando o filho? Para atingir. Matando o próprio filho, como foi o caso. Se matando. O outro que jogou a criança de uma ponte. Lá em São Gabriel. Recém aqui na 470 nós tivemos o cara que, depois de ter tido a medida protetiva deferida contra ele pega o carro e as crianças, no dia que era para ele estar curtindo os filhos, e bate com o carro, mete o carro e morre. Ele e as crianças. Sim. Então, assim, e muitas coisas que não vêm a público, que não vêm à tona, né? Aquele outro de presidente Getúlio que matou os 2 próprios filhos, matou a mulher e ainda deu fogo nos corpos. Que isso, gente? E assim, gente, pelo amor de Deus, assim, viu que tá vindo ideia diferente na cabeça, ódio demais, sentimento demais, seja ele qual for. Tudo que é demais faz mal. Amor demais não é amor, é violência. Porque se o meu amor fala na minha mente que eu tenho que machucar você, isso não é amor. Sim. Isso é algum transtorno mental, algum transtorno emocional que precisa ser tratado. As pessoas precisam cuidado emocional. A gente está brincando de vida e não dá mais para brincar de vida, porque é vizinho matando o outro, é o outro que xingou o outro, e criminoso é sempre do quintal do outro, porque se o meu filho bater no seu filho, se o meu filho agredir seu filho, machucar muito seu filho, ai, tadinho do meu filho, é que ele está estudando muito, ele está nervoso. Agora, se o seu filho fizer o mesmo com o meu filho, para mim o seu filho é o quê? Um bandido, um marginal que merecia estar na cadeia. Então, aquela historinha do gramadinho do outro é mais verdinho, é melhorzinho, né? Então, sempre ter esse cuidado de lembrar que precisa cuidado emocional, precisa observar os gatilhos, viu que está nervoso,
vai procurar ajuda. Eu acho, aliás, que todo mundo deveria procurar algum tipo de acompanhamento, algum tipo de terapia, sei lá, igreja, procura alguma coisa que te faça voltar, né? Mais a Bíblia. É. Doutora, nós estamos já na reta final do nosso programa. Eu queria fazer a última pergunta, que é a respeito, assim, você como voluntária da OAB e tem essa prática já há muitos anos na área da família, criminalidades que acontecem entre os familiares, já ouviu também os agressores? Sim, eu enquanto advogada criminalista, eu comecei fazendo a defesa de agressores, né? Ao início da minha vida profissional nessa área era defendendo agressores, né? Defendendo homens que agrediram. A gente nem gosta muito de usar o termo agressor. São seres humanos que cometeram erro, né? Infelizmente, os que matam, os que ferem, os que maltratam e assim, a violência emocional, às vezes ela é mais grave do que uma violência física, porque ela interfere na vida da mulher para sempre, né? Sim. E assim, né? O que eu ouvia dos agressores e o que mais me machucava naquela época, assim, é que a mesma mulher que tinha sido agredida, por estar toda no enredo de conquista e de dependência emocional, porque precisa muito prestar atenção assim, ó, quando uma mulher ela se envolve com um homem, esse homem não vem na vida dela com cara de malvadão. Ele não vem dando chute, ele não vem dando soco, ele vem romântico, ele dá flores, ele leva pra jantar, ele chama de meu amor. Leva café na cama. Leva café na cama. Aí com o passar do tempo, ele começa a dizer pra ela, ai não, essa roupa não fica muito boa. Aí a menina usava mini saia e cropped. Aí ele começa a comprar roupinha... Com essa roupa tu não sai comigo. E começa a comprar... Não, às vezes é mais sutil, tá? Começa a dar de presente pra ela roupas que não tem nada a ver com ela. E muito fofo. Eu tive um caso daquela menina que levou vários tiros do namorado lá, que o namorado atirou no cachorro e atirou na direção da irmã, atirou no irmão, fez aquela lambança toda lá. Que ele começou a dar presentes pra ela, assim, que eram diferentes do que ela costumava usar. E ele começou a usar o carro dela. Primeiro levou para lavar. Depois ela nunca mais, com o passar do tempo, ela já não tinha mais o domínio sobre o próprio carro. Aí ele dizia para ela, eu vou te levar para o trabalho e vou te buscar do trabalho. Essa mulher perdeu o quê? O direito dela de ir e vir. E ela perdeu o ciclo de convivência de amigos dela, porque ela chegava na empresa na hora de entrar e na hora que batia o sininho lá da empresa, ela já tinha ele lá. Então, ele tirou o quê? Sua mãe não é tão boa pra você. Ai, aquela sua amiga tem inveja. A sua irmã tem inveja de você. E vai entrando na mente da mulher de um jeito... Gente, tô falando de mulher, mas homem também passa por esse tipo de violência, tá? Hoje o foco maior é mulher, porque a gente vê acontecendo mais com a mulher, mas homem também passa por isso. Também acontece. Tive um caso de um colega que ele sofreu 4 tentativas de homicídio pela ex. Nossa. Entendeu? Então, assim, acontece com mulher e com homem também. Hoje nós falamos mais de mulher porque tem acontecido mais voltado à mulher. E aí esse cara fez o quê? Tirou a família dessa menina, sutilmente, tirou os amigos próximos dela, amigo homem nem pensar, e ela não tinha mais nem com quem conversar, porque na sequência nem trabalhando mais ela estava. Meu chapéu. E aí como é que você sai desse lugar da violência? Sabe por quê? Se eu te coloquei aqui dentro de uma ilha, te coloquei na ilha. Como que você sai dessa ilha? Você não tem barco, não tem ninguém que te tire de lá. Não sei tudo nadar. Que você gostava, e não sei nadar, tudo que você gostava, você já não sabe mais se gosta. Você não confia em ninguém que estava no seu entorno, porque foi criado dentro de você que aquelas pessoas do teu entorno não prestam. Então você não tem como sair. Às vezes você leva... Eu tive casos de trabalhar com mulheres que passaram por violência, de trabalhar com elas, assim, de ter a oportunidade de ser chamada por instituições, de ir na faculdade, ficar 1 ano junto com psicóloga, junto com toda a assistência, assim, do grupo de apoio a mulheres ali, de trabalhar 1 ano com essa mulher para ela ter coragem de denunciar a violência. 1 ano para ela ter coragem de denunciar a violência. Então, assim, e não é só denunciar a violência, essa mulher... Você precisa dar uma resposta para ela depois que eu denunciar. O que acontece comigo? Quais são as garantias que o Estado, que nós podemos dar para essa mulher? Hoje nós temos a Rede Catarina dando apoio, nós temos a Casa Elisa, nós temos auxílio aluguel,
Nós temos várias formas de dar apoio. Às vezes a gente tira a pessoa que agrediu de dentro da casa, para que essa mulher tenha um pouco mais de tranquilidade. Mas assim, enquanto ela não se sentir forte e apoiada, e em condições de repente até de voltar para o mercado de trabalho, essa mulher vai ter dificuldade de denunciar. E às vezes vai denunciar e vai voltar atrás porque ela não sabe para onde correr. Como é que eu vou viver? Ela nem sabe que ela consegue viver sem estar com quem agrediu. Então ele pode dizer assim, eu estou arrependido, eu quero mudar, daí ela ainda sente uma certa... É a única fonte de segurança dela. Ela, pô, é melhor ele do que nada, né? O que eu vou fazer? Imagina só, uma mulher com 3 filhos, que vem sofrendo agressão há 20 anos. Eu não sei se vocês lembram da história da mulher do facão, de 82 anos. Que o marido dela foi bater nela com facão. Eu estava de plantão na delegacia esse dia. O marido foi bater nela com facão e o marido foi preso porque ela pela primeira vez teve coragem de levantar a mão, gritar e pedir ajuda e correr. Na delegacia, quando ela foi ser ouvida, ela falou assim, mas ele é o meu marido. Como que eu vou viver sem ele? Mais de 40 anos sofrendo violência, a pessoa não sabe mais sair daquele lugar. É aquela história do elefante, que você amarra ele na árvore com corrente por uns anos. Aí depois você pega um fiozinho, uma linha bem fininha, amarra na árvore e amarra no elefante. Ele não vai sair dali, porque ele não sabe sair dali. Houve um caso há muitos anos atrás em Lages, isso faz uns 40 anos atrás, de uma mulher que cometeu um crime bárbaro, mas ela sofreu muito. Mas esses assuntos para a gente conversar, doutora, numa próxima oportunidade. Gostei muito de discernir assuntos com você sobre esses temas que nós debatemos agora há pouco. Agradeço do fundo do coração a sua presença. Nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa e mais uma vez agradecendo a doutora Marilane Oliveira. Não é minha parente porque não queira. Muito obrigado pelo carinho da presença, por dedicar esse espaço, nos dando essa aula nesse tema de grande importância que a gente vive hoje no dia a dia. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. Olha aqui, rapaziada, final de semana está chegando. Se vai beber, não dirija. Se vai dirigir, não beba. Multa de R$ 2.935, quem for pego bêbado, hein? Cuidado. Olho vivo e faro fino. Bom final de semana a todos.